Caça-sol da Amazônia, seio da vida ossana, mística flor cristalina, índia menina, pele de mel transparente, alma calor, corpo quente, raça de muita fé e paixão, minha aldeia. Rasgando a noite, o luar prateia as águas turvas do rio, mágica luz dançarina, planta latina, prima do verde selvagem, irmã de todas as estrelas, filha de pai querer, todo ser, minha aldeia. E Purina chamou a Quiri e viu o céu beijar Juruá, chama da liberdade. A Vila Japim é digamos, um baú de memória, né? Eu, muito menino, morava com minha avó, porque minha mãe e meu pai tinham ido com os irmãos morar no Rio Moa, lá na Serra do Moa, né? Hoje chamado Parque do Divisor. E eu fiquei com minha avó. Tempos muito difíceis. Eu lembro que eu pegava o caniço de manhã, uma quenguinha com minhoca, e saía pescando nos igarapés que custeavam aqui toda a cidade. Esses igarapés que hoje se acabaram, que estão saneados. Uns vocês viram agora, virou parque, tá todo saneado, né? Enfim, mas eu, menino, fazia esse trabalho de pegar peixinhos para fazer farofa, comer, se alimentar mesmo, né? Foram tempos muito duros, muito difíceis na nossa juventude. Isso ficou muito marcado na minha memória, né, da Vila Japim. Mas coisas também muito boas, né? Assim, a felicidade de viver, de subir numa azeitoneira para comer azeitonas, de catar goiaba no goiabal que nós tínhamos aqui numa região chamada Campo do Governo, de tomar banho nos igarapés públicos que costeavam toda a cidade aqui, de jogar bola no Campo do Ipiranga, o carnaval no Clube do Ipiranga. Tudo isso foi me marcando como criança, como adolescente, né? E não saiu da minha cabeça, só veio se aquietar quando eu publiquei o livro e, bom, agora tá tranquilo. Soa, som de embarcação, nas voltas da aurora que o Moa dá. Nas voltas da aurora que o Moa dá pra ver, feito um mangue. O Japim, a Vila Japim, né? A história relacionada a esse pássaro é toda uma simbologia, né? Que esse pássaro, ele é um pássaro que ele vive em comunidade. Constrói os ninhos, né, ao redor de uma casa de caba, né, que a gente chama, né, maribondo, e ali eles fazem essa parceria. Os maribondos protegem contra os predadores, os humanos principalmente, né? E eles também, a cabra, ele se alimenta também dos filhotes que, por acaso, é descartado ali, ele se alimenta, o bem-te-vi não, o japim.
fazer uma cidade atravessando os efeitos de uma colonização muito dolorosa que a cidade enfrentou, sabe? Do coronelismo inicial, como é que eu dizer, do aprisionamento dos índios na aldeia para fazer uma fazenda para um interesse particular. E essa superação do domínio fez uma cidade. E essa coragem, vamos dizer assim, dos habitantes originários da cidade, dos indígenas, sabe, de romper com o processo de colonização, depois a coragem dos nordestinos de se enfiar aqui por dentro das estradas de seringa, nas condições mais precárias, né, e dolorosas que se possa imaginar, mas vir para desbravar isso aqui, fixar a família. Por isso que eu acho que a nossa cidade é o efeito da ousadia humana, da criação humana, da coragem de desbravar e de romper ciclos de dominação e se instaurar como uma cidade autônoma. Por isso que eu acho que a cidade ainda não tem 50 anos e é por isso que ela ainda é uma cidade criança, assim. Na mentalidade, na mentalidade que eu digo, dessa tomada de consciência que o destino da cidade tem que estar na responsabilidade de seus cidadãos mesmo. Ainda está em construção essa mentalidade. Mas eu acho que o que a cidade resolveu, demonstra que é uma cidade brava, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Nordeste, que né, é uma região sofrida do Brasil também, mas não foi desbravada de agora, né, como uma nossa cidade, que tem só menos de 50 anos, né? Os processos de domínio são muito mais rígidos, são muito mais a história do coronel, do barranco, do que manda, das famílias, né, da hegemonia das oligarquias locais. Eu acho que Manso Lima já rompeu muito isso. Com pouco tempo de existência, já se apresenta, a história vai e volta, mas ela já deu sinais de que é uma cidade altiva e corajosa para romper ciclos de dominação. Tomara que sempre avance assim, nessa direção, nesse rumo cada vez. Mas acho que a liberdade é sempre desejável e necessária, né, para a vida civil, política, de qualquer grupamento humano. Esse sentimento é porque, assim, desde a Vila Japim, como a gente tinha essa dos nossos pais, passar a cultura de você amar, você ter amor pelo lugar e você ter o amor pelas pessoas, você ter empatia, né? E é um lugar aconchegante, é um lugar que as pessoas são muito receptivas, né? Um lugar que você tem uma certa tranquilidade, um lugar que a agricultura familiar é a base, mas que praticamente todas as pessoas têm um cantinho, um sítiozinho, tem que plantar, tem as criações, né? Então, assim, ninguém saiu para estudar na intenção, não, eu vou crescer e vou morar fora. Não, era o sentimento de amor pelo lugar. Então, o nosso sentimento era aquele sentimento amoroso. E, de uma certa forma, um sentimento amoroso de gratidão pela nossa terra, né? E amar a nossa terra e ter a gratidão e reconhecer que não só a gente precisaria ter esse conhecimento que a gente foi buscar fora, mas que as outras pessoas que aqui estavam e que não tinham condições de ir para fora, a gente tinha que trazer esse conhecimento para repassar para essas pessoas. Então é um sentimento assim muito profundo. Você acaba que aí você criou a família aqui, criou seus filhos aqui, botou para estudar
aqui, os que quando não tinha faculdade aqui, mas em Cruzeiro do Sul, né? A minha filha fez faculdade em Cruzeiro do Sul, é formada. Então, assim, a gente tem o amor pela cidade devido a esse ensinamento que a gente teve como base na família, esse ensinamento de valorizar, ter a valorização do nosso lugar. Então, assim, hoje a gente pensa assim, hoje nós não precisamos de professores de fora, nós não precisamos de enfermeiros de fora, nós não precisamos de médicos de fora, nós não precisamos de odontólogos de fora, porque nós temos os filhos de Manso Lima formados para ocupar todas essas áreas e contribuir com o desenvolvimento da cidade. Todas as grandes coisas que aconteceram na cidade, eu acho, resultado da vontade, do desejo e da responsabilidade dos próprios massolimenses com a cidade. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não dão muito conta de avaliar, né? Parece que estava sempre na paisagem as coisas. Não estava na paisagem. Não estava na paisagem a ampliação da oferta de saúde, como chama? A infraestrutura, o cuidado com a infraestrutura da cidade. Não estava na paisagem. A escola não estava na paisagem. O atendimento agrícola, entendeu? Isso, que tem hoje avanços notáveis, né? Mas esses avanços é resultado de um esforço interno daqui, eu acho. As grandes coisas que a cidade tem, quem trouxe foram os massolimenses. Voa o gavião, soa som de embarcação nas voltas da aurora que o Moa dá. Nas voltas da aurora que o Moa dá pra ver. Manso Lima, naquela época, o acesso para Cruzeiro do Sul era o Japim. Não havia estrada. Eram os barcos que levavam e traziam as pessoas. Manso Lima, Cruzeiro do Sul. E Manso Lima era produtor de café, de cana-de-açúcar e farinha. Tinha muitos coqueirais ali em Manso Lima. O coco ia para Manaus. O coco de Manso Lima ia para Manaus. E produzia muito açúcar gramichó, que é o açúcar mascado. Farinha. E os barcos é que levavam para Cruzeiro do Sul. E aquele açúcar e farinha que ia, abastecia os rios. O Juruá, barco Juruá, que tudo era atendido, que descia dali. Era uma economia sustentável, entende? E a base era a agricultura. A base era a agricultura. Nada, nada. Sabe o que é nada? É fogão a lenha, entendeu? Era uma vida sofrida, mas era feliz. A gente brincava, a gente se divertia, entendeu? Naquela época, para vocês terem uma ideia, você não chegava numa loja para comprar calça feita, não. Comprava as peças de pano, aí mandava uma costureira fazer. Nós somos 13, é porque morreu 2. Tudo foi parteira. Minha mãe viveu 90 anos. Minha mãe ia ajudar o meu pai quando estava no roçado, minha mãe ia para a pescaria, pescar para dar de comer a gente. Entendeu? E assim, mas isso aí fez a gente aprender a trabalhar, a lutar para sobreviver na vida. E o meu pai sempre dizia, vocês têm que sair daqui. Porque naquela época era a vila, não tinha condições. Hoje não, hoje Manso Lima está bem, graças a Deus. E eu adoro Manso Lima. É tanto que eu vou, passo 1 mês, 2 meses lá, aí venho. Mas eu vivo uma vida boa. E não me arrependo de nada, eu só agradeço a Deus ter nascido em Manso Lima. E eu nunca esqueci de Manso Lima. Né? Então a Vila Japim, ela representa também os trabalhadores. Porque o meu pai, os avós, então foram essas pessoas que praticamente construíram, né? Da Vila Japim, eles foram construindo
o município de Mâncio Lima, que é hoje. Vem que eu vou te mostrar, um pedaço de mim mora lá. Vem que eu te ensino a voar, quando o brilho da noite acender. Fruta boa florando no meu quintal, vai ter banho no cafezal. Lua cheia iluminando a minha aldeia, hoje tem arraial. Tem pato no Tinha tucupi. tanto japim, quando dava a tarde, eles vinham do Igapó para os Flecheirais. Fazia nuvem de japim. Entende? Aí por isso puseram o nome, Vila Japim. E o município era para ser município do Japim, mas o que mudaram por causa do jogo político, aí puseram o nome Mâncio Lima. Mudaram o nome de Japim para Mâncio Lima. Nasci em Mâncio Lima, no bairro por nome Guarani, né? Eu sou neto do José Ferreira e a minha avó é Pepé Digna. Eu sou sobrinho do Valdemiro, um que foi vereador, um que foi líder dali, Valdemiro, né? Então, eu sou dessa família. Meu pai é José Marcel da Rocha, mas tinha o apelido de Neném. Vila Mâncio Lima era um lugar muito tranquilo, tinha pouca gente, tudo era um amigo, tudo trabalhou em união, tudo era amigo, poucas casas, pouco, a senhora sabe, né? Pouco movimento, pouquinhas casas, se contava as casas que tinha, tudo era conhecido, e hoje em dia o negócio está muito bem elevado. Que nem eu, chegando lá, eu conheço porque conheço pela terra, né? Mas que os negócios estão tudo mudado, tudo está mudado lá. Ninguém conhece mais ninguém, a geração mais nova ninguém conhece mais, só se for conversar para saber de onde é que vem a família, né? Porque senão ninguém conhece mais ninguém, não. O meu pai, então ele era muito bem articulado, né? O censo, por exemplo, também, os rios, era ele que fazia, eu lembro ele fazendo, né? O censo, porque ele era uma das primeiras famílias letradas dali do Japim, a família Lebre, que é aquela escola que vocês têm lá, o tio Arthur Lebre, ok? O tio Arthur era o primeiro professor daquela região. Todos que vocês veem nos cartórios, aquela letra bem desenhada, foram alunos do tio Arthur. E ele sozinho ensinava. Meu pai era um craque em matemática, em história, né, em consciência, né? Porque era uma família que veio para a família Lebre, né? Naquela época do Seringal. Então ali em Mâncio Lima, São Salvador, eles compraram aquela região. Então ali no centro de Mâncio Lima tinha o barracão, né? Onde vivia ali a família Lebre. E ali tinha o Arthur Lebre. E aí tem toda a história. E o meu pai é caboclo, por quê? Alberto Lebre. É porque a nossa avó era indígena. E indígena não tem sobrenome. Agora o meu já tem a Silva, porque é da minha família, da minha mãe, né? O meu tio, eu via ali, na minha infância, ele ainda cortando seringa ali nas margens ali do Japim. Chegava à tarde com aquele saco calchado, né, cheio de látex, né, e ia lá para o defumador e ficava aquela fumaça, e ele lá no meio com aquelas borrachas imensas, né, chegava a 50, 60 quilos ali, fazia todo aquele... Saía de madrugada, chegava à tarde, defumava, né, e no outro dia. E eu vendo aquilo também ficou aquilo muito na memória, eu acho que eu fui o último seringueiro ali de Mâncio Lima, porque eu e o Branco, a gente como adolescente, nós começamos com esse tio, ele deu a inspiração e nós criamos o nosso defumador e ali tinha uns plantios de seringa ali na cidade, que eles derrubaram tudo, né? Mas tinha. E a gente saía de manhã cortando antes de ir para a escola. Então eu cortava a seringa, né, juntava aquele pouco de leite, não era igual ao meu tio, que era uma produção grande, ele tinha uma estrada de seringa, nós não, era pouco, né? E ele ajudava a gente com um pouco do leite que ele trazia e a gente ia fazendo a borracha. Eu lembro que eu vendi essa borracha para um comerciante chamado Eládio lá, até hoje, né, na minha infância, e eu comprei a minha primeira calça comprida, então eu era adulto, né, porque eu consegui com a semente da seringa para fazer o seringado de cultivo, né, e com o corte de uma borracha que eu fiz. Então acho que a partir daí
os seringueiros ali, aí não acabou. Acho que eu fui o último ali, assim, de brincadeira, né? Mas que o meu tio já não cortava mais porque não tinha valor, né? A borracha é muito barata, né? O seu Zé Pova, tinha o Abílio, eram outros que cortavam, e todos eles, ali foi o último, né? Desse suspiro do ciclo da borracha em Manso Lima. Então isso tem muito forte também na minha memória isso, né? Então eu fui para estudar para padre, né, filósofo e tal, mas nunca esqueci essa raiz, essa coisa bonita que é essas memórias. Né? Lembro muito de viajar de Batelão ao papai o dia todinho no remo. Remo, saía às 7 horas da manhã de Japim, ia chegar em Cruzeiro do Sul 4 horas da tarde. É muito diferente mesmo. O lago que tinha bem grande, que separava os católicos dos crentes, não tem mais. Tá terra, tá com plantio. E ela cresceu, Manso Lima cresceu. Naquele tempo era Japim mesmo, né? Sim. Eu fiquei muito feliz quando eu fui em Manaus no passeio e encontrei um bairro Japim. Eu digo, meu Deus, será que por aqui tinha também aquele pássaro que fazia aqueles ninhos bem grandão, né? Por isso que Japim pegou o nome, eu penso que é por aquele pássaro que fazia aquele ninho de tecedinho de fiapo lá, não sei de que, de folha, mas era um sacão grande e lá ele botava os ovinhos na beira do rio. Um dia, vou agora trocar a conversa, nós estávamos no pé da terra trabalhando já. Estava cortando aquela ladeira para jogar o material lá para lá. Aí chegou um engenheiro do Derac. Chegou, cumprimentou nós por ali e tal, perguntando, aí tinha outro tratorista, era muito brincalhão. Esse rapaz está ficando boa a estrada, está ótimo, está muito bom. Aí ele disse, mas doutor, para que essa estrada é tão boa desse jeito? Isso aqui só passa carro, algum carro que vai passar aqui. Ele disse, não, é quanto você está enganado. Isso aqui, meu filho, quando estiver pronto, vai correr asfalto, vai correr luz, vai correr telefone, vai correr água e vai correr caminhão aqui fazendo entrega de mercadoria para essa cidade de Manso Lima. E está aí, ó. Ele disse isso e eu fiquei até duvidando. Quando começou a realidade que ele tinha dito, eu digo, olha como ele estava certo. Um dia desse eu estava indo para minha mulher. Eu, rapaz, fulano de tal disse isso assim, e está aí. Uma coisa também assim que marca muito a gente é os antepassados, né? Os antepassados construíram a Vila Japim e, de uma certa forma, foram formando as famílias, os filhos foram dando continuidade, e aí os netos dando continuidade até chegar ao município de Manso Lima. Então isso é uma marca histórica, né? Porque houve uma trajetória histórica das famílias. As mesmas famílias foram continuando até hoje. Aipim, mandioca, macaxeira, pão da terra, comida genuinamente brasileira. Pão da terra, comida genuinamente brasileira. Tem a maestria dos fazeres, alquimia de transformar. Sou João de Jesus Lima, nasci no ano de 1936, estou com 88 anos. Nasci na fazenda Barão do Rio Branco, que era do meu avô, Manso Lima. Com 10 anos vim para Manso Lima, que na época era Vila Japim. Por lá fiquei até os 18 anos. Me recordo de Manso Lima e me admiro quando vejo passar na televisão, acho que quando eu deixei lá uma vilazinha, né? Uma vila, né? Não tinha uma casa de alvenaria, não tinha um posto, não tinha nada. Né? Um posto de saúde tinha, né? Mas delegacia também tinha. Mas não tinha um prédio, não tinha um comércio grande, não tinha nada, né? E hoje eu vejo a evolução que está lá em Manso Lima, né? Então tinha vontade de retornar lá, embora não conheça mais, não tenha conhecido mais, mas queria rever o que eu passei na minha infância. A Vila Japim representa principalmente um passado, mas um passado que, por ter sido muito forte, muito intenso, não deixa também de ser presente. A gente costuma dizer entre nós que aqui nós temos muita graça, muita sorte. É um lugar que tem uma geografia
exuberante, impressionante, que intriga e ao mesmo tempo envaidece tanto nós, nativos daqui, como as pessoas que vêm de fora. Nós temos aqui assim, um rico manancial de águas, mas também um potencial de fauna e de flora muito rico, muito forte. Ultimamente diz-se inclusive que é aqui onde nós temos a maior biodiversidade do planeta. Então essa parte da geografia me encanta muito, é uma das coisas que me faz gostar muito daqui. Mas além disso, o povo aqui de Manso Lima, a gente daqui, é também uma gente única. Eu acho que porque a gente cresceu, nasceu e cresceu quando o município ainda era vila, isso também deixou marcas na nossa formação, porque nós precisamos fazer, em algum nível, embates com as pessoas dos outros lugares, para poder afirmar o povo daqui como povo mansolimense, né? Povo da Vila Japim. Essa memória e a relação com o lugar, eu acho que porque é um lugar, Manso Lima, assim, os rios, né, a fauna, a flora, aquela grande reserva Serra do Moa, que eu conheço aquilo ali caminhando, você não imagina, né? A relação assim de 12 anos, caminhar de Japim até o Rio Azul por dentro da floresta, só com um guia, e chegar quase, sai 4 horas da madrugada e chega no Rio Azul de tarde, às 5 horas, caminhando na floresta, com o guia, né? Que era o trajeto que faziam os indígenas, quando eles colhiam a borracha para a sede no Barão, né? Eles faziam esse trajeto na mata, né? Traziam no ombro essa borracha que era extraída pela margem dos rios, né? E então eu fiz essa caminhada com o meu pai. E aí a memória que... Aí passava a noite das festas, quando era 4h30, saía da festa e corria até chegar em casa para cumprir a ordem do meu pai. Pois é, aí eu não teve juventude, né? Aí nós fomos para uma festa, umas 3 horas de viagem. Eu fui um bocado de gente, e um primo meu, filho de Timboiô, ele escolheu o menino, ele conheceu. Aí ele foi numa égua, né? E nós fomos de pé. Quando nós chegamos lá, bem, ele arranjou a namorada e nós não arranjamos nenhuma, né? E a égua dele estava amarrada. Esse negócio de umas 3 horas da madrugada, digo, rapaz, bora roubar a égua do Adão, nós vamos no cavalo. Ele tá de boa aí, tá namorando, né? Quando ele deixar a namorada que ele for atrás da égua, a égua tá longe, né? Eu barro o João. Pois é, aí quando ele foi, deixou a namorada que foi procurar a égua, quanto mais limpo, nós estávamos com a égua muito longe, mais de 3 horas de viagem. Se soltar da égua, ele foi chegar em casa de noite, um dia de noite. Chegar no outro dia de noite, e nós tínhamos que soltar da égua dele no campo. E ele procurando a égua lá, depois da Quissácia, nós com a égua dele no campo dele, nós em casa dormindo, né? E ele com a namorada? Ele com a namorada, ficou com a namorada, nós roubamos a égua. Quando ele deixou a namorada com a égua, nós estávamos muito longe com a égua, nós tínhamos vindo roubar a égua para vir para casa. Também um dia eu fui pescar, eu fui mais o pai da Eulane. Aí eu estava na perua da canoa. Aí tinha os vizinhos que andavam também de parceirada com nós, né? Aí eu estava pescando na boca do garapé, que chama Lago da Cobra. Aí passou um barco. Aí eu falei, seu Irã, buiou um bicho ali. Ele disse, é boto. Eu digo, não é boto não. Ele disse, é boto, ô mulher nervosa, mulher medrosa. Eu digo, não é boto. Aí o bichão buiou. Eu digo, buiou de novo. Ele disse assim, tu não tá indo que isso é um juari? Juari, que sempre tinha um pau assim. Eu digo, mas não tinha juari aqui. Aí puxou a canoa para lá. E eu tava com a proa da canoa pro lado da boca do garapé onde eu tava, que ia saindo, né? Aí ele virou a polpa pro lado que tava o bicho. Aí dizendo que era um boto e hora dizia que era um juari. Aí quando ele puxou a canoa, aí a bichona buiou, a cobra grande buiou. Aí ele gritou, puxa a canoa que é um bicho. Aí eu disse, tu não falou que era um pau? Porque agora tu tá com medo.
como é que foi a ideia da pescaria com o seu Epitácio? Nós saímos daí de Porto de Cruzeiro do Sul, lá do nosso porto. Aí botamos, nós tínhamos uma canoa grande, e botamos 2 canoas pequenas dentro. Aí descemos de Juruá abaixo. Fomos dormir numa colocação chamada-se Aurora. Dormimos, aí no outro dia nós subimos. Subimos. Fomos parar de novo em outra colocação chamada-se Engenhoca. Aí lá nós ficamos 23 dias. Aí, mariscando todo dia, só não ia os domingos. Aí não estava mais dando essas coisas todas não. Aí nós resolvemos abaixar. Nós baixamos, dormimos numa casa de viagem, aí no outro dia nós descemos, chegamos na boca do Paraná, um Paraná chamado-se Tigre. E estava um rapaz que tinha vindo de lá dentro do Paraná. Aí ele disse para Epitácio, rapaz, eu não peguei mais peixe porque o meu sal acabou. Aí o Epitácio, rapaz, tu quer voltar lá? Tu quer voltar lá com nós? Eu vou te arrumar meia saca de sal. Aí ele disse, eu vou. Aí dormimos, no outro dia, bem cedinho, nós chutemos. Descemos, 2 horas no Paraná Tigre. Aí de lá nós varemos pelo Gapó, saímos no lago, chamado-se Lago da Pirapitinga. Lago redondo no meio da mata. Não tinha salgador, não tinha nada. Era. Aí de lá, nós faremos, aí saímos no Garapé, chamado-se Foguedo. Aí lá começamos a mariscar. Marisquemos 3 dias, não, 2 dias e 2 noites. Aí no outro dia, nós já estávamos com a carga completa dos 2 carros. Carro não, das 2 canoas. Aí nós ajeitamos tudo e tiramos. Aí cheguemos na Aurora. Aí foi. Chegamos na Aurora. Aí dormimos. Aí no outro dia de manhã nós se arrumamos direitinho, aí subimos. Quando nós chegamos no Antônio de Brito, sacado das canas, aí de longe eu vi o cara tratando um peixe e o outro com um pano, abanando ele. Aí a canoa, essa canoa encostou, eu saltei, aí eu perguntei, por que é que tu está abanando? Ele disse, rapaz, se não tiver um abanando aqui, os carapanã não deixam não. Aí nisso, veio descer no Antônio de Brito, lá da casa dele. Aí viu o Epitácio. Epitácio, isso aqui não é nada. Aqui quando está alagado, as carapanã botam os cachorros para a água. Aí nós ajeitamos e tal, jantemos, lá dava cada carro com um mosquiteiro, aí dormimos debaixo dos mosquiteiros, aí no outro dia de manhã cedo, chutemos. Deu tudo certo. Foi. Eu morava no Belo Monte, era seringueiro, eu cortava seringa no Belo Monte, mas na época do inverno, a gente não cortava seringa e via caçando para se manter.
Aí me convidaram para mim essa caçada na Serra do Moura, e eu tinha muita vontade de ir mesmo, porque era muito falado da Serra do Moura, aí eu fui. Lá nós passamos 22 dias na serra. Aí eu fui na casa do Zé Passo, andei lá pelos aqueles buracos tomando banho, e embaciando por lá, com 22 dias nós baixamos. Aí eu fiquei no meu canto, em Belo Monte. Aí com poucos dias, passou um ano, mais de um ano. Aí eu fui de novo lá, aí eu já era casado, mas eu fui caçar, fui lá para aqueles pessoal de Luiz Sobrinho. Aí fizemos uma caçada e viemos embora. Aí eu fiquei no Belo Monte. Aí o menino lá, eles davam muita onça, aí eles lá, a onça comia muitos porcos. Aí eles me chamaram para mim ir para ser o caçador de onça na Serra do Moura. Aí eu fui para lá, né? Aí eles me ajudavam. Me ajudavam assim, quando eu ia botar um roçado, eles me ajudavam, mas se a onça desce no criatório, eu era que era o chefe para reparar o criatório de tudo. Eu me lembro do primeiro rádio que apareceu no Moa, na Serra do Moa, ali no Belo Monte, na Serra não, no Belo Monte. A dona Lupes trouxe uma irmã do Zeca Maia. Ela morava no Rio de Janeiro. Aí já uma velhinha, ela veio passear na casa dos irmãos. Já estava que nem de já para morrer. Aí ela veio dar um passeio na casa dos irmãos. Aí trouxe um rádiozinho desse tamanho. Aí botava esse rádio lá, em cima da mesa, dia de sábado, domingo. Aí tinha aquela rádio chamada Rio Mar. Você ouviu falar naquela rádio Rio Mar que existia? Aí da meio-dia para tarde era uma música tão bonita e nós ia para lá beber cachaça, escutar aquelas músicas e dançar. Aí a velha dizia, meus filhos, vocês ainda vão ver esse rádiozinho falando, você vendo as imagens. Nós dizíamos, essa velha é doida, como é que nós vamos ver essas imagens? Aí apareceu a televisão, né? Eu acho que as vilas, não só a Japim, né, mas as vilas amazônicas, elas têm uma importância muito grande. Elas foram formadas na época do boom da borracha, quando vieram levas e mais levas de cearenses para cá, para cortar seringa, né? A Vila Japim tem uma história muito parecida com as outras vilas da Amazônia, né? Mas eu vou falar da Vila Japim, que é onde eu estou, né? Que é onde eu estive, hoje virou cidade. O meu foco de pesquisa, de trabalho, é a Vila Japim. E aqui se formou grandes propriedades, né, de seringais. O mais portentoso dele, o mais importante, foi o seringal Barão do Rio Branco, né, que era comandado e coordenado, né, de forma muito forte, firme, pelo coronel Mâncio Lima, que depois deu o nome à cidade, né? E esse movimento da borracha criou povoados. Aqui, por exemplo, Mâncio Lima, vocês observaram, ele tem um povoado forte no início da cidade, chamado Guarani, um povoado forte aqui, que é o centro da cidade, também chamado de Vila, um povoado forte na colônia São Francisco, chamado de Colônia, né? Isso tudo eram núcleos inicialmente de seringais, mas que depois foram se tornando núcleos populacionais com a queda da borracha em 1912, né? E aí daí veio a agropecuária, né? Veio o plantio do coco, do café, da mandioca, né? A criação de porcos, a criação de gado. Com a saída dos seringais, digamos assim, a queda da borracha, então a atividade econômica foi se diversificando, né? De modo que muita gente foi embora, mas a maioria ficou, né? Então a vila estava formada, a Vila Japim estava formada, né? Ainda muito difícil, o acesso para cá era por barco, motores, né? Inicialmente a remo, e depois que foram chegando os motores, né? Os batelões, levava-se um dia para chegar a Cruzeiro do Sul, 2 dias para chegar aqui, né? Então, depois que a estrada foi sendo aos poucos feita, como a gente viu na história
lá do Seu José, que a gente esteve conversando com ele também, lá do Pé da Terra, o Seu José Marreira. Então é uma história bonita, de superação, uma história de pessoas que venceram, né, que superaram as dificuldades, que são felizes aqui, que moram aqui há muito tempo, que têm essa cidade no coração. Era uma rua estreita entre rosas e uma casa pequena, maninha, e um pomar. Tinha os segredos da lua passageira e uma mulher que cantava enquanto varria o quintal. Sei lá, maninha, sei lá, parece que a vida era bem melhor. Sei lá, maninha, sei lá, parece que a vida era bem melhor. Lembro dos longos caminhos da escola, mas que pareciam pequenos por você. Lembro do primeiro beijo e uma rosa e o doce espanto no rosto, mas sempre bonito e feliz. Sei lá, maninha, sei lá, parece que a vida era bem melhor. Sei lá, maninha, sei lá, parece que a vida era bem melhor. E hoje tenho medo da noite, procuro uma lua do jeitinho da gente que um dia fez em algum lugar. Singelas histórias que um dia o tempo escondeu. Sei lá, maninha, sei lá, parece que a vida era bem melhor. Sei lá, maninha, sei lá, parece que a vida era bem melhor. Sei lá, parece que a vida era bem melhor. E hoje tenho medo da noite, procuro uma lua do jeitinho da gente que um dia fez em algum lugar. Singelas histórias que um dia o tempo escondeu. Maninha, sei lá, parece que a vida era bem melhor. Sei lá, maninha, sei lá, parece que a vida era bem melhor. Sei lá, maninha, sei lá, parece que a vida era bem melhor. Sei lá, maninha, sei lá, parece que a vida era bem melhor. Sei lá, maninha, sei lá, parece que a vida era bem melhor. Sei lá, maninha, sei lá, parece que a vida era bem melhor. Sei lá, maninha, sei lá, parece que a vida era bem melhor. Sei lá, maninha, sei lá, parece que a vida